Bem-vindo, alunos, à segunda aula de Python. Para essa aula, nós entramos no site www.osasconamão.com.br, clicamos aqui em Python, curso de Python, e clicamos aqui Python segunda aula. O que nós veremos nessa aula, tá? Nós veremos indentação, comando if, comando else, comando print, comando input, comando percent e o comando while. Depois nós veremos o import e para finalizar nós veremos comando def para definir funções, o for, o range, o len, o barra e uma array, tá? Uma lista. Vamos começar aqui pela indentação de comandos, o if, o else, o print, o input, percent e o while. Bom, primeiro, indentação também é chamado de indentação. Eu prefiro indentação. Quando eu coloco um comando, por exemplo, while, ele está na primeira coluna. Tabulando aqui, o ano está na segunda tabulação. O ano faz parte do comando while. Reparem que o print aqui não faz parte do while. Tudo que está indentado aqui dentro do while será executado. E o while ele faz enquanto não satisfizer a condição. No caso aqui, ó, ele vai fazer enquanto o ano for diferente de 999. Tá? Nós estamos falando primeiro de indentação. Vamos ver aqui. O comando if. Na sequência aqui. Falamos de indentação, vamos falar do if. O if, eu coloco a condição. Por exemplo, aqui nós estamos vendo o ano bissexto. Valido umas condições para o ano. Posso colocar dentro dos parênteses. Posso colocar os operandos relacionais. E depois eu coloco dois pontos e coloco o comando, o que ele vai fazer indentado também, olha, reparem que ele vai na próxima tabulação. Se não satisfizer, eu posso usar o else, também com dois pontos, e tabulando aqui, indentando, né, eu coloco o outro comando. Então ele vai ver se é bissexto, se não é bissexto. Bom, já vimos também o else, o print, ele mostra, é uma função, tá vendo? As funções sempre utilizam parênteses. Vou mostrar aqui uma string. Eu poderia mostrar uma variável também. O resultado de uma função, se fosse o caso. O input. O input permite eu pegar na tela algo, digitar algo na tela. Então, além dele pegar, ele mostra. Então, ele põe lá input. Ele vai mostrar ano na tela e permitir a pessoa digitar. O int é uma função que vai transformar o que eu digitei em um número inteiro. O percent ele nos traz o resto de uma divisão. Então, estou dividindo o ano por 4 e o resto é que eu vou comparar. Então, ano dividido por 4 é igual a 0. Então, ele está perguntando, esse valor que está dentro da variável ano é divisível por 4 sem resultar em decimais? E a mesma coisa que ele está perguntando por 100. E o while ele faz enquanto, que a gente já falou. Então, esse programinha, o que ele faz exatamente? Nós criamos uma variável ano e atribuímos 0 para ela. Reparem que a criação de uma variável é com um sinal igual, apenas um sinal igual. Quando eu for fazer uma validação de valor, eu coloco dois sinais de iguais. Então, um igual atribui e dois iguais está fazendo uma verificação. Criei a variável e imprimi na tela. Digite o ano 999 para sair. Tá? O print, como dissemos, é uma função. Aí eu digo, faça enquanto o ano for diferente de 999. Eu digo que ano é igual a
o input da tela, o que a pessoa digitar, transformado em inteiro. E aí eu pergunto, o resto do ano dividido por 4 é igual a 0? É. E o resto do ano dividido por 100 é diferente de 0? Quer dizer, ele tem que ser divisível por 4 e não pode ser dividível por 100. Se satisfizer, ele é ano bissexto. Não satisfez. Aí ele vai verificar a outra condição que eu coloquei, ou isso. O resto de ano dividido por 400 é igual a 0? Se ele for dividível por 400, ele é ano bissexto. Sempre o if tem 2 pontos antes da ação do if. Aí vou imprimir bissexto, se for bissexto. Não satisfez nenhuma das condições. Eu venho para o else, também com 2 pontos, e imprimo o ano não é bissexto. E volto aqui para o while. Eu fico aqui digitando o ano e validando e mostrando na tela. Até quando? Até quando for 999 o ano. E quando ele for, eu imprimo programa encerrado. Vamos ver como que é isso? Eu vou pedir para executar. Primeira vez ele demora um pouco, né? Nós sabemos que o Python ele é interpretado. Ele vem, ok. Olha aqui, ano 2000. Ano é bissexto. 2002 não é bissexto. 2006 não é bissexto. 2004 ano é bissexto. 998 não é bissexto. 999 ele vai encerrar o programa. É isso que nós vimos aqui no primeiro exemplo. Vamos então para o segundo exemplo. Comando import, quer dizer, eu vou importar um módulo para dentro do meu programa. Existem pacotes para serem importados em sua aplicação, existem diversos. Aqui tem alguns, olha, de matemática, de sistema de arquivos, de formato de arquivo, de processamento de texto, de tipo de dados, de sistemas. Então esses pacotes aqui, Math, Statistic, Random, são vários pacotes que já têm várias funções dentro para nós utilizarmos. Cada uma específica do seu objetivo, tá? Existem várias bibliotecas que nós podemos usar. As mais utilizadas é a NumPy, que é para cálculos, né? É a Matplotlib, que é para gráficos, a Pandas, que é para quem trabalha com ciência de dados, e a Pygame, que é para games. Então nós colocamos aqui não só essas, como várias outras para que você dê uma olhadinha. Dê uma olhada aí, sua necessidade, e ver se ela atende. Como é que nós trazemos para dentro um pacote? Primeiro, olha, sempre nós salvamos, tá? Porque senão ele pega a versão anterior. Então eu estou importando esse pacote, todo o pacote matemático. Só que eu estou usando a SQRT, que é a raiz quadrada de 25. Já salvamos, vamos pedir para ele rodar. Bom, reparem que ele nos deu o resultado de 5.0. Ok, 5.0. Mas, às vezes o pacote é tão grande, e eu quero usar só uma função do pacote. Digamos aqui do pacote de matemática, eu só quero usar a raiz quadrada. Então eu tenho que importar o pacote inteiro? Não, eu posso importar somente aquela função que eu quero utilizar. Vamos de novo, vamos salvar. Então eu estou dizendo, olha, do pacote match, importe apenas a função SQRT e
Vamos rodar também. Reparem, ó, esse primeiro 5.0 foi da outra vez que eu rodei. Esse agora é aqui, ele rodou satisfatoriamente. Este é o comando import, onde eu posso importar um pacote e usar todas as funções do pacote. Ah, mas quais são as funções que esse pacote tem? E eu não sei, eu não conheço o pacote. Vamos importar agora a match. Agora eu tenho importado a match, eu só tinha importado a SQR. Match, ponto. Agora ele traz tudo, todas essas funções aqui. Qualquer uma delas eu posso usar. Tem N, quero a tangente, vai. Tangente. Quando eu importo somente uma função, eu não tenho as outras. Vamos ver um outro pacote, o random. Por quê? Nós vamos fazer um programinha para adivinhar um número entre 1 e 100. Mas o programa vai escolher aleatoriamente esse número e nós descobrir. Tá? Como é que funciona? Crio uma variável num, dizendo que eu vou usar o pacote random. Range random, eu estou dizendo qual é a range do número que ele vai escolher entre 1 e 100. E criei uma variável chamada wtenta, que é as tentativas. Enquanto a tentativa for menor que 10 ele vai fazer. Então, seu número input, digite seu palpite. E aí a gente vem aqui e soma 1 no tentativas. Olha, aqui está mostrando também que eu posso somar 1 de outra maneira. Tenta mais igual a 1 corresponde a tenta igual a wtenta, né, mais 1. Se o número é igual a número, você acertou e ele mostra no número de tentativa. Joga 11 no tentativa para quê? Para ele encerrar, tá? Bom, não é. Aí eu preciso saber se o número que você sugeriu, tentou, é menor ou maior. Aí ele te fala, se o seu número for menor que o número, ele fala assim, tente um número maior. Se não, ele fala, tente um número menor. Se o tenta for igual a 10, ele vai falar, olha, você ultrapassou o número de tentativas. Vamos ver esse programinha rodando? Chute, tá aqui, Executar o arquivo em Python. Qual é o seu palpite? Bom, se ele vai escolher um número de 0 a 100, eu vou tentar os 50, certo? Tente um número maior, vou tentar os 75. Tente um número maior, vou tentar o 86. Tente um número menor, então ele está entre 75 e 86. Eu vou tentar o 80. 80. Tente um número menor, então está entre 75 e 80, 77. Tente o menor, 76. Tente o menor, é o 75, certo? Não? Olha, gente, estou comendo bola, ele está falando menor, né? Então, só para a gente ver o número de tentativas, vou exceder o número de tentativas. Você excedeu o número de tentativas, tá? Eu fiz errado. Vamos de novo? Vamos fazer a brincadeira de novo? Mas prestando atenção ao que ele fala. Vou digitar 50. Tente um número maior, 75. Tente um número maior, 86. Tente um número maior, 92. Tente um número menor, 90. Tente um número menor, 87. Maior, 88. Você acertou em 7. Esse é o nosso programinha de tentativas. Ele fica... primeiro ele escolhe um número entre 1 a 100
e vai pedindo para a gente digitar. Ele compara o número que você digitou com o número, vai dizendo se você tem que tentar maior ou menor. Vai fazendo isso, contando as vezes que você está digitando, e se for igual, ele fala que você acertou. Bem, muito bem. Vamos para o próximo exemplo. O def, o for, o range e o len. Bom, imagine que nós temos que fazer um programinha que vai ficar dentro de um caixa eletrônico e vai selecionar as notas que a máquina tem que nos devolver. Só tem nota lá, não tem moeda, tá? Então ele tem nota de 2, de 5, de 10, de 20, de 50 e de 100, somente, tá? Que é de 200, como ela é muito difícil, não tem ainda. Então, olha só. Primeiro, nós vamos entender assim. Nós temos que definir uma função. Como nós vimos anteriormente, o Python ele é top-down, ele sai executando de cima para baixo, tá? Ele vai executando. Mas quando nós definimos uma função, não executa a função, ele apenas define tudo isso que está aqui. Nós vamos chamar o main. Aqui, o chamar é pôr o nome da função, abre e fecha parênteses. Posso passar parâmetros, no caso aqui eu não estou passando. Aí ele chama o main. O main define uma variável global, quer dizer, vai ser enxergada em todas as funções aqui, e pega o valor a ser sacado, que eu chamei de saque, transformando em inteiro na tela, tá? A pessoa vai digitar. Ele vai ver se o menor que 10 e maior que 999 não pode ser sacado. Mas então, o que é a função saque? Primeiro, ele cria uma lista. Aqui, ó, abre chaves, abre colchete, fecha colchete, cria uma lista. Ele cria a lista vazia. As notas, ele cria variável, e o valor ele recebeu aqui da função main lá. O valor ele pegou na tela e trouxe aqui. Quantidade. Eu quero saber a quantidade de notas de 100. Esse barra barra ele traz apenas o valor inteiro de uma divisão. Por exemplo, eu digitei 350. Então, 350 dividido por 100 vai dar 3,5. Mas ele só traz o 3. Então, ele joga na quantidade 3. Então, eu tenho 3 notas de 100. E sobra 50. Os 50 depois nós vamos tratar. Aí eu adiciono na lista uma linha em branco e vejo, quantidade é maior que 0? É. Então, eu jogo nessa variável nota 100, quantidade de notas de 100, a quantidade. Lembra, nós dividimos 350 por 3, deu 3. Eu jogo 3 e vou na lista, dou um append, quer dizer, adiciono na lista essa literal aí que está dentro da variável nota 100. E pego que o notas é igual a notas mais quantidade, quer dizer, quantas notas de 100 foi? 3, eu vou somar 3. E ponho que o saque é igual a saque percent 100. Quer dizer, qual é o resto da divisão do saque dividido por 100? 50. Então ele joga 50 no saque. E vai dividir o saque por 50, vai dar 1. E joga na quantidade. 1. Quantidade de nota 50. 1. Aí ele vai verificar. Quantidade é maior que 0? É. Então, nota 50 é quantidade de nota 50. Vai somar a quantidade. Vai dar um append na lista na quantidade 50. Vai somar a quantidade de notas. E vai repetir esse processo para as outras notas de 20, de 10 e de 2. E aí, aqui no final, eles jogam uma linha em branco. Eu posso usar o append ou posso usar o mais igual. Por isso que nós colocamos diferente aqui. Tanto o append quanto o mais igual adiciona um item na lista. E vai falar, seu saque no valor de
vai mostrar o valor que foi digitado e tem a quantidade de notas que nós calculamos. Nós não mostramos nada. Ele vai fazer um for e in range, quer dizer, ele vai começar de i até o tamanho da lista. Se a lista tiver 50, ele vai fazer 50. Se tiver 10, vai fazer 10. Vai fazer o quê? Vai imprimir lista i. O for i, ele vai começar no 0 e vai até o tamanho da lista. Então ele vai ficar aqui no loop imprimindo a lista inteira. Depois ele dá um return lista 08. Vamos ver melhor isso aí? Como é que funciona? Saque dinheiro. Ok, eu vou aqui pedir para executar. Ó, 780, 872. Ele pediu o valor, lembra? 872. Ah lá, o que ele fez? Ele calculou que eu tenho 8 notas de 100, uma de 50, uma de 20 e uma de 2. Faltou a nota de 5, né? Então vamos digitar 877. Vamos de novo. $877. Agora trouxe uma de 5. Ah lá, são 8 notas de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 5 e uma de 2. Caso eu digite assim, meu saque é de R$200. Ah lá, ele só vai mostrar as duas notas de 200. O seu saque, no valor de R$200, tem duas notas. Então analisem esse programa. Aqui a gente está aprendendo a criar funções. Lembremos que quando eu crio a função, ele não executa aqui. Eu preciso chamar a função. Aonde eu chamei a função verifica? Eu chamei aqui, ó. Estou chamando a verifica. E aonde eu chamei a my? Chamei aqui. Então ele desceu, veio só definindo. Quando chegou aqui embaixo, essa chamada chamou a my. A my pediu o valor na tela, verificou o valor e chamou a função verifica passando o valor. E aí a função verifica fez aquilo que nós falamos, certo? Aqui é para vocês começarem a se familiarizar com o Python. Como cria funções, como eu crio variáveis, como eu crio uma lista, como eu faço um loop. Treinem, né? Peguem esses exercícios. Caso vocês queiram os exercícios para não digitar, vocês podem vir aqui, ó, e pegar os fontes aqui. Clico aqui, ó, nós temos esses fontes, tá aqui. Vocês podem utilizar ou qualquer IDE. Eu usei o VS Code, mas vocês podem usar o Anaconda. Tem outras ideias para usar o Python ou até mesmo Python direto. Então é isso, gente. Nessa aula esses conhecimentos que nós fomos buscar. Vejo vocês na próxima aula. Fiquem em paz. Até a próxima.